Você já ficou tanto tempo no escuro que esqueceu como é a luz? 6 anos. 6 anos sem janelas, sem calendário, sem ninguém dizendo meu nome. Foi assim que eu descobri que a pior forma de morrer é continuar vivo. Não havia grades, nem trancas, nem algemas. Mas havia silêncio. Um silêncio tão espesso que eu ouvia meus ossos crescendo. Meu nome é Otto Weiss. E eu fui esquecido por todos. Até hoje, 81 anos depois, nunca contei o que aconteceu naquele porão. Mas agora que meu corpo já está indo, minha memória não pode ir com ele. Antes de continuar, me diga, de onde você está me ouvindo agora? Escreve aí nos comentários. É importante para mim saber que dessa vez alguém está me escutando. Eu nasci em Dresden, na Alemanha, em 1927. Fui um dos últimos judeus a fugir antes do grande silêncio cobrir tudo. Quando a Noite dos Cristais aconteceu, eu tinha só 11 anos, mas vi coisas que nenhum adulto suportaria. Vi o chão da escola coberto de sangue, livros rasgados flutuando no ar como se gritassem, e meu pai sendo cuspido por um policial que antes frequentava nossa casa. Fugimos no escuro. Minha mãe me escondeu em um carrinho de feira com alface por cima. Meu pai carregava um passaporte falso com nome de austríaco católico, mas nem isso salvou. Eles foram mortos antes mesmo de chegarmos à fronteira. Eu só sobrevivi porque fingi dormir. 3 dias depois, fui entregue a um grupo de contrabandistas que diziam ajudar crianças judias a fugirem pela Suíça até navios rumo ao Brasil. No navio, ninguém sabia meu nome. Chamavam-me de O Pequeno, e eu me mantinha calado. Minha primeira palavra, em português, aprendi ouvindo um marinheiro gritar: "Cala a boca!" Chegamos ao porto de Rio Grande num dia chuvoso de novembro de 1939. Me lembro porque ouvi alguém dizer que era Dia de Finados. Uma ironia, eu pensei. Eu estava enterrado em vida desde os 12. Fui levado ao interior do Rio Grande do Sul, para a propriedade de uma família italiana chamada Ferrari. Tinha uma casa grande de madeira escura, um campo de trigo e uma capela nos fundos. A matriarca, Dona Rosa, dizia: "Aqui judeu só vive se estiver escondido de Deus e dos homens." Foi então que me colocaram lá, no porão. Era um cubículo sob a despensa, com chão de terra e uma pequena janela de madeira que não se abria. Ali havia um cobertor, um pote de barro e um banquinho quebrado. E eu. De vez em quando, alguém batia 3 vezes. Era a senha. Uma menina de cabelo castanho e tranças trazia uma tigela de sopa e partia sem dizer uma palavra. Anos depois, soube que ela se chamava Bianca. No começo, pensei que fosse por uma semana. Depois por um mês, depois por um inverno. Mas os anos começaram a escorrer pelas paredes. Ouvi o barulho de casamentos, choro de crianças, vozes envelhecendo. E ninguém me chamava pelo nome. Às vezes eu tentava falar sozinho, mas a voz ecoava estranha, como se não me reconhecesse mais. Certa noite, desenhei um calendário na parede com carvão. Chovia. Eu sabia porque a água escorria pelas rachaduras e fazia o barro gritar. Guardei uma frase comigo. Ela vinha de um livro antigo que minha mãe lia. Mesmo no escuro, o justo permanece em pé. Mas eu já não sabia se era justo ou apenas esquecido. Eu aprendi a contar o tempo pela luz que vazava pelas frestas das tábuas da cozinha. Um dia claro significava sopa morna. Um dia nublado significava fome. E quando chovia, eu sabia que passaria frio, porque ninguém descia até mim. Não havia espelhos. O que eu lembrava do meu rosto era apenas o que eu tocava. O nariz afilado do meu pai,
as orelhas grandes da minha mãe e os olhos fundos, que não via mais. A menina das tranças, Bianca, era a única que descia com frequência. Ela não falava, nunca, mas deixava a comida e às vezes um caderno velho com folhas arrancadas. Eu desenhava pequenos rostos, árvores, coisas que não via há meses. Em um dos papéis, escrevi meu nome, O-T-T. No outro dia, ela havia desenhado um coração em cima da letra T. Um gesto pequeno. Mas foi a primeira vez em 2 anos que eu senti que ainda existia. Com o tempo, comecei a escutar melhor os sons acima de mim. Os passos, as vozes, as brigas. Dona Rosa rezava todos os dias às 6 da tarde. Sempre igual. Senhor, purificai nossa casa da semente dos infiéis. Eu era a semente, e mesmo assim eu me agarrava às palavras dela como quem agarra uma tábua em alto mar. Certa madrugada, ouvi um som que nunca havia ouvido antes. Um choro abafado. Era Bianca. Sussurrava entre soluços. Você nunca vai sair daqui. Nunca. No dia seguinte, ela apareceu com os olhos inchados e deixou um pão inteiro. Sem sopa. Só pão? Quando peguei, percebi que havia um pequeno papel dentro da casca. Estava escrito: Você é mais livre que todos aqui, só não sabe ainda. Eu guardei aquele bilhete como se fosse um relicário. Lia e relia até a ponta rasgar. Mas então ela parou de vir. Um dia, 2, 3. Naquela semana, os sons da casa aumentaram. Vozes masculinas, copos quebrando, passos correndo. Eu ouvia tudo, mas não compreendia nada. No 12º dia sem Bianca, decidi bater na parede. 3 toques, como ela fazia. Nada. 3 toques de novo. Silêncio. Naquela noite, choveu forte. O barro do chão virou lama. A comida azedou. No 15º dia, comi um pedaço do papel que ela havia me deixado. Foi a coisa mais macia que coloquei na boca em semanas. No 21º dia, meu corpo começou a parar. Eu já não conseguia me levantar. Meus olhos se fechavam sozinhos. Comecei a ter alucinações. Minha mãe me chamando da janela. Meu pai me buscando com o chapéu nas mãos. E então, no auge do delírio, ouvi uma voz diferente. Tem alguém aí? Era grave, jovem, masculina. Bati no chão, 1, 2, 3 vezes e ouvi: Meu Deus, tem alguém aqui! A madeira foi arrancada como se estivessem libertando um animal preso. A luz me atingiu como uma lâmina. Gritei, não de dor, mas porque lembrei que ainda podia gritar. A primeira coisa que vi foi um rosto desconhecido. Um rapaz com sotaque do interior, assustado. Quem é você? Ele perguntou. E eu não soube responder. Ele me tirou nos braços. Eu não conseguia andar. Dona Rosa apareceu na cozinha e, ao me ver, caiu de joelhos. Disse ao rapaz: É um louco, um indigente que entrou aqui. O rapaz, confuso, olhou para mim e para ela. E eu, com os olhos ainda semiabertos, disse minha primeira palavra em voz alta, depois de anos: Bianca. O nome pairou no ar como uma ameaça. Dona Rosa tremeu. Fui levado por autoridades, internado como delinquente mental sem documentos. Ninguém acreditou em mim. E Dona Rosa dizia a todos: Sempre tivemos pena dos pobres, mas não sabíamos que um estava vivendo em nossa casa. Se você chegou até aqui, não saia, porque o que eu descobri depois disso vai te deixar em choque. O que fizeram comigo foi só o começo. Continue comigo até o fim dessa história. Você vai entender por que eu fiquei 81 anos calado e por que agora ninguém mais vai me calar. O hospital tinha cheiro de mofo e querosene. Não era um lugar de cura, era um lugar de esquecimento. Me puseram num quarto branco, sem janelas,
com grades na porta e no teto. Chamavam de enfermaria de contenção. Mas para mim, era só outro porão. Durante meses, meu nome foi Interno 427. Nem mesmo os enfermeiros sabiam quem eu era. Dona Rosa havia declarado que eu era um andarilho que tentou invadir a casa. Sem documentos, sem registros, sem provas. Eu era apenas um louco invisível para o mundo. O médico responsável me diagnosticou com psicose traumática silenciosa. Não responde a estímulos, não articula palavras, parece viver num universo à parte. Eles diziam isso enquanto eu ouvia tudo. Cada passo, cada troca de plantão, cada mentira escrita nos prontuários. Em 1947, o hospital psiquiátrico recebeu novos internos vindos de um manicômio fechado em Porto Alegre. Entre eles, um homem que dizia ter trabalhado como caseiro de uma família italiana rica em Eretim. Na primeira noite, ouvi ele sussurrando para outro interno. O garoto que vivia no porão sumiu, mas a menina, aquela menina, Bianca, ela sabia demais. Meu sangue congelou. No dia seguinte, fingi um surto para ser transferido para o setor de observação. Ali, conheci uma funcionária chamada Elisa. Tinha mãos pequenas e voz doce. Me ofereceu um caderno e um lápis. Era parte de um novo programa de reintegração social. A primeira palavra que escrevi foi Bianca. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse: esse nome aparece em 2 registros antigos, mas foi riscado. Ela me olhou nos olhos. Você não é louco, né? Naquela tarde, pela primeira vez, contei tudo o que lembrava, com a voz trêmula, rouca e pausas longas. Mas contei. Elisa anotou tudo, prometeu ajudar, mas no dia seguinte não apareceu. Na semana seguinte, um novo enfermeiro trouxe a notícia. Elisa pediu demissão. Foi embora da cidade. E com ela se foram todas as minhas palavras. Comecei, então, a aprender o jogo. Observei, memorizei. Anotei mentalmente nomes, datas, horários. Descobri que uma enfermeira da ala feminina era sobrinha da família Ferrari. Ela recebia doações em nome da caridade há décadas. Com esse dinheiro, financiava campanhas políticas da região. Na minha cabeça, o que era dor virou método, e o silêncio virou estratégia. Me fiz de mudo por mais um ano. Depois, lentamente, comecei a falar. Só o suficiente. Apenas o básico. Fui ganhando melhoras. E aos poucos me deixaram sair do setor de contenção. Nos anos 60, fui transferido para um abrigo agrícola. Trabalhava como jardineiro, plantava árvores. E toda vez que enterrava uma muda, eu pensava: um dia eu vou enterrar a mentira que me enterraram vivo. Guardei uma frase de um dos livros que consegui ler em segredo. O mundo não perdoa os que esquecem. Só respeita os que recordam com detalhes. Por isso, comecei a registrar tudo, com datas, nomes, declarações, sem saber escrever direito, mas com memória afiada como navalha. Passei minha vida invisível. Trabalhei em praças, escolas, cemitérios. Sempre quieto, sempre observando, esperando o momento certo. E ele veio, quase 60 anos depois. Se você está achando que essa história já te causou arrepio, espere até descobrir quem me estendeu a mão no final da vida. Você não vai acreditar quem me convidou para um palanque, achando que eu estava morto ou senil. Fique comigo. A parte mais absurda ainda está por vir. Eu nunca planejei aparecer. Só queria que alguém soubesse que eu existi. Mas às vezes, o destino costura os fios que a gente largou na infância. Aos 94 anos, eu já não tinha pressa de nada. Minhas mãos tremiam, minha vista falhava, mas minha memória
Ah, essa continuava afiada como faca de matadouro. Morava num asilo simples em Passo Fundo. Ali, ninguém sabia da minha história. Era só o Sr. Otto, que falava pouco, lia muito e ficava olhando pela janela como se esperasse alguém que nunca vinha. Um dia, entrou um rapaz de terno claro, sorriso largo e olhar de político. Veio com uma equipe de filmagem, tirando fotos com os idosos para sua campanha. Distribuía rosas e apertos de mão como quem joga migalhas a pombos. Quando chegou em mim, se agachou devagar. Oi, Sr. Otto. Tudo bem com o senhor? Sou Marcelo Ferrari, candidato a deputado federal. Meu avô ajudou a construir essa cidade. A família sempre esteve do lado certo da história. Meu coração parou por 2 segundos. Ferrari. Mesmo sobrenome, mesmo olhar, mesmo teatro. Não disse uma palavra. Apenas apertei a mão dele. Firme. Por dentro gritei. Era ele. O neto de Dona Rosa. O neto da mulher que me apagou. Uma semana depois, recebi um envelope com o brasão da prefeitura. Convite oficial. Senhor Otto Weiss, o senhor foi escolhido para representar os judeus, acolhidos por famílias italianas durante a Segunda Guerra Mundial. Homenagem pública, palanque central, discurso aberto. Era inacreditável. Eles estavam usando minha dor como medalha. Marcelo Ferrari queria posar como símbolo de tolerância e integração. Queria que eu o ajudasse a se eleger com o mesmo sobrenome que me afundou no esquecimento. Mas dessa vez, eu não seria o homem do porão. Seria o homem do palco. Naquela noite, fiquei acordado olhando o teto. Meus dedos tremiam. Não de velhice, mas de expectativa. Peguei a velha pasta onde por décadas escondi todos os papéis que consegui reunir. Uma cópia do bilhete de Bianca, a folha de internação com o carimbo falsificado, a foto da casa onde morei enterrado e uma carta assinada por Elisa. A única que acreditou em mim. Na manhã seguinte, pedi ao diretor do asilo um favor. Quero que alguém filme o meu discurso. Ele estranhou. Nunca me ouviu pedir nada, mas consentiu. No dia do evento, Marcelo Ferrari subiu ao palanque com um microfone dourado. Agradeceu às famílias fundadoras da cidade. Falou de fé, de herança, de perdão. E então me chamou ao palco. Senhor Otto Weiss, símbolo da gratidão judaica ao acolhimento italiano. Por favor, suba e diga algumas palavras. Fui empurrado por uma enfermeira até o centro do palco. Havia cerca de 300 pessoas na praça. Câmeras, microfones, crianças com bandeirinhas. E ele, de pé, ao meu lado, sorrindo. Respirei fundo, apertei minha bengala e comecei. Se você acha que Otto vai agradecer, está enganado. O que ele fez no microfone calou toda uma cidade e acabou com uma reputação construída sobre mentira e silêncio. No próximo trecho, você vai ouvir as últimas palavras de Otto no palco, a reação do público e o desfecho que ninguém esperava. Não saia agora. O final dessa história não é sobre dor, é sobre justiça. A praça estava em silêncio. O tipo de silêncio que só se ouve antes de uma tragédia ou de uma verdade. Peguei o microfone. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas doíam. Mas minha voz, essa voz que tentaram apagar, estava viva. Meu nome é Otto Weiss. E eu não vim agradecer. Vim lembrar. Um murmúrio correu entre as pessoas. Vi Marcelo Ferrari congelar, olhando para os lados. A equipe de filmagem parou. O cinegrafista hesitou. Continuei. Durante 6 anos da minha infância, vivi enterrado num porão. Fui alimentado com restos. Proibido de falar. Proibido de existir. Tirei da pasta a folha amarelada com o bilhete de Bianca.
Levantei no ar. Essa menina me visitava todos os dias. Um dia, ela desapareceu e ninguém nunca mais falou o nome dela. Alguns dizem que ela foi mandada para um convento. Outros, que nunca mais foi vista nem pela própria família. Vi um senhor na plateia colocar a mão na boca. Uma mulher chorava em silêncio. O vento balançava as bandeirinhas como se também tremesse. Eu fui declarado louco. Fui enterrado vivo e depois jogado num hospício. Olhei fixamente para Marcelo. E sabe quem fez isso comigo? A família que esse homem aqui representa, os Ferrari. O choque foi imediato. Gritos, passos apressados, gente levantando, celulares filmando. Marcelo se aproximou e tentou tomar o microfone. Mas eu já havia dito tudo. Durante 81 anos, esperei por esse momento. E não vim pedir vingança. Vim devolver a memória que tentaram enterrar comigo. Abri a pasta e entreguei à repórter local todos os documentos. Ela, sem hesitar, começou a fotografar. Naquela noite, meu nome virou manchete. Sobrevivente do porão acusa a família tradicional de cárcere e tortura. O vídeo viralizou em 24 horas. O discurso foi exibido em programas nacionais. E uma investigação foi aberta. Marcelo Ferrari renunciou à candidatura 2 dias depois. Desapareceu da vida pública. A propriedade da família foi cercada por ativistas. E a capela, aquela capela onde rezavam para expulsar o mal, foi tombada como patrimônio de denúncia histórica. Eu não ganhei medalhas, nem homenagens, mas ganhei algo que vale mais que tudo: o direito de ter existido. Hoje, aos 96 anos, escrevo com dificuldade, mas meu coração está leve. Às vezes, me perguntam por que esperei tanto. Respondo com uma frase que guardei a vida inteira: a justiça tarda, sim. Mas quando ela chega, ela não pede licença. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Essa é só uma das muitas histórias enterradas pelo tempo e que precisam ser desenterradas pela verdade. Se essa história está te prendendo, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Você conhece alguém que foi silenciado por dentro da própria casa? Escreva nos comentários. Sua história pode tocar outros também.